porque sempre me intrigou a teologia e a psicanálise. Por isso eu sempre gostei de ler e me aprofundar nessas duas dimensões, por entender que a realidade psíquica e a espiritual estão extremamente interligadas. E hoje eu queria falar um pouco com vocês. Recentemente eu ouvi, só um parênteses, eu estava no banheiro, voltando ao banheiro, e você vê a sinceridade com quem você está falando nos detalhes, né? Eu estava saindo, você lembra as perguntas e respostas que teve lá, né? A hora que eu estava saindo ali do banheiro, um rapazinho que tá ali, ele olhou e falou assim: você é o que falou que o meu irmão estava viajando, né? Eu falei, é eu mesmo. Ele fez uma pergunta, quem lembra, né? E eu falei que o irmão dele estava viajando na maionese, que não tinha nada daquilo. Mas voltando aqui, saiu uma pesquisa na CNN que um dos maiores afetamentos emocionais que tem gerado na geração atual, que tem potencializado depressão, vamos lá? Ansiedade, muito entre os jovens, é a solidão. 50%, de acordo com essa pesquisa, dos jovens hoje se sentem extremamente sozinhos. O que é profundamente estranho, uma vez que você deve ter no seu celular umas 4 redes sociais. É o WhatsApp, é Instagram, é Facebook, sei lá os nomes, isso, esses todos. E às vezes você tem amigo a dar com pau, mas estranhamente o teu coração se sente sozinho. As redes sociais, elas potencializaram a capacidade. Eu sou do interior do Paraná, minha família, na maioria, ainda mora lá. Então é muito bom a gente conversar e poder ter contato e saber o que está acontecendo com a pessoa. Mas ao mesmo tempo, como tudo na vida é bom e ruim ao mesmo tempo, às vezes dá a impressão que você está cheio de gente, mas aquilo que te faz saber o que está acontecendo na vida de todo mundo, compartilhar o que está acontecendo na sua vida, estranhamente você permanece se sentindo sozinho, e algo que tem crescido de uma forma dilacerante no coração de vocês, que são mais jovens, dos mais velhos, é a comparação. A gente tem se comparado com tudo e com todos o tempo todo. A gente se compara se eu toco bem, a gente se compara quantos quilos eu estou pesando, a gente se compara, meu filho é mais bonito que o filho dele, a gente se compara, a minha voz é mais bonita que a dela. A gente se compara, a gente se compara sobre tudo. Só que isso faz com que você e eu vivamos o tempo todo com o coração ansioso e frustrado, porque na maioria das vezes você se compara achando que está perdendo. Você já chega e tem dificuldade de ouvir. Talvez você não consiga ter esse nível de honestidade ainda. Mas não tem problema, os mais velhos também não têm essa honestidade. A maioria não consegue admitir que tem dificuldade com o sucesso, com a conquista do outro. O Levi vem e conta para mim: Douglas, troquei de carro. Daí você dá um sorriso amarelo, falando, que legal, mas lá dentro fala, por que ele e não eu?
Aí, a minha irmã vai casar. Você vai casar, não vai? E daí as irmãs olham e falam: que legal, lá dentro. Por que ela e não eu? Ou, o meu é mais bonito. Ou, olha esse vestido. Por quê? Porque a nossa mente parece que viciou nisso. Mas por quê? O que acontece dentro de você e de mim, que a gente não consegue ficar 5 minutos no Instagram sem se comparar com um monte de coisa, e sair de lá com uma angústia que a gente não sabe nem por quê? Já teve essa impressão? Você ficou meia hora lá olhando no Instagram, correndo, um monte de coisa. Você desliga aquilo, você não sabe por quê, mas você viu que ficou meio ansioso, angustiado, triste. Porque a sua alma, mesmo que você não codificou isso conscientemente, mas lá no seu inconsciente, lá naquela dimensão que te habita e me habita, que você não consegue organizar bem, mas que está lá, você está chegando a conclusões ao seu respeito, distorcidas, e você vai ficando escravo desse processo da comparação. Só que a lógica do Evangelho não é simplesmente olhar para você e falar assim: pare de se comparar, porque você não dá conta. É a mesma coisa eu olhar para você e falar assim: pare de ficar ansioso. Você vai fazer o quê? Fazer força. E às vezes a gente lida com a fé como se fosse um mandamento moral. Eu falar: pare de se comparar, pare de ficar ansioso, pare de se deprimir. Só que quando você percorre as Escrituras, especialmente as cartas apostólicas, você vê que no Evangelho tem uma psicologia profunda e que altera e impacta profundamente a realidade das nossas relações, porque impacta profundamente a realidade do nosso mundo interior. Há um texto em Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, que ele termina o capítulo 5 dizendo assim, não sei se vai passar aqui, mas eu vou ler na Revista Atualizada, que diz, Gálatas 5, verso 26, diz assim: não se deixem possuir por vanglória, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Paulo, depois de trazer muitas verdades profundas da fé, da nova vida em Cristo, ele fala agora, na hora de se relacionar, não se deixem possuir, ser motivados por vanglória, se provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Porque para você entender por que você se compara tanto, entenda que a comparação contínua, viciante, escravizante que a minha e a sua alma entra nesse processo, ela é um sintoma. Ela é um sintoma adoecedor, escravizante, te deixa ansioso, te deixa deprimido, te faz dormir mal, te faz ficar com raiva da conquista do outro, faz celebrar a derrota do outro, porque você não diz, ainda mais se você é crente, pega mal, mas se o seu namoro está ruim, e você descobre que o namorado da tua amiga traiu ela, você fala que dó, mas lá dentro você fala, mas o meu pelo menos não. Então te faz um bem. A gente sempre precisa do que a gente chama de bode expiatório. Essa semana, talvez vocês não, talvez o pessoal daqui vai lembrar, a Sandy separou lá, né? Cara, ao mesmo tempo que o pessoal
faz 60 mil comentários, 100 e poucos mil comentários na publicação deles, você vê que tem um regozijo, uma alegria. Cara, deu errado, viu como que... Porque eu preciso me comparar com a desgraça do outro para eu me sentir bem da minha desgraça. Só que enquanto eu fingir que isso não acontece dentro de mim, e que eu fico com raiva de Deus, que eu fico com raiva da existência, que eu fico com raiva de tudo quando eu vejo algo dando certo para o outro e não para mim, porque eu estou me comparando, eu preciso que a outra engorde para eu me sentir bem. Eu preciso que o outro vá mal na prova. Quer ver um exemplo bem esdrúxulo? O que é esdrúxulo, né, para vocês? Um exemplo ruim. Minha filha, 8 aninhos, ela chegou arrasada a contar para mim, porque ela é bem nerd, que ela tinha tirado 6,3 na prova. Só que aí eu falei para ela que acontece, falei para ela que vamos cuidar para estudar mais, para ela não adiantava ficar sofrendo aquilo que acontecia, que ao contrário dela eu nunca tirei nota baixa. Mentira, não falei isso, o que é verdade, eu nunca tirei. Mas gente, vamos lidar com a realidade. Mas o exemplo não é sobre mim. O exemplo é que, como eu não fui louco na cabeça dela, ela estava chorando, eu aliviei aquilo, ela olhou para mim, ela falou: papai, pelo menos eu não tirei igual o amigo X que tirou 1,8, e deu uma gargalhada. Com 8 aninhos, maquiavélica, igual você e eu. Ela precisou que um amiguinho tirasse menos que ela para ela se sentir bem acerca dela. A gente faz isso com cada coisa. Mas esse sintoma da comparação nasce de um lugar das relações que Paulo chama aqui para os Gálatas de uma condição da minha e da sua alma, que ele chama de uma atitude vangloriosa. O termo ali significa vazio de glória. Vanglória, ou quando ele em algumas traduções falam não ande orgulhosos ou vangloriosos, o termo grego significa vazio de glória. Essa é a condição do coração humano, todo mundo, e que vai tentar controlar você e eu sem que haja um agir contínuo do evangelho no meu e no teu coração. Nós agiremos com vanglória, com orgulho, e o termo significa vazio de glória, como se tivesse um vácuo interior no teu peito, um senso profundo de insegurança, um senso profundo, desesperado por afirmação, por algo que diga que a sua vida vale a pena, por algo que diga que você é alguém, por algo que diga que você tem valor. Isso não é uma análise meramente psicológica, isso é uma visão teológica do coração humano, que Paulo vai resumir isso em Romanos 3, quando ele diz: todos pecaram e estão vazios de glória. Porque você e eu, ser humano, foi criado lá no Éden para desfrutar e refletir a glória de Deus. Nessa experiência profunda de intimidade e adoração com aquele que nos criou, nós receberíamos continuamente dele afirmação, pertencimento, um senso profundo de amor, de identidade, que nos preencheria e faria com que o ser humano refletisse para a criação a glória de Deus. Mas isso se quebrou.
E o ser humano perdeu essa posição e perdeu essa percepção, essa sensação interna se esvaiu. Por isso que a criança tem 8 anos e está se comparando e está com essa sensação ruim. Por isso que você não consegue ficar um tempo em silêncio, contemplando algo, sem postar, estou em silêncio e contemplando algo. Porque você sente uma necessidade de afirmação. E esse vazio, esse vácuo interno, faz com que a minha e a sua mente queira usar as relações para suprir isso. A gente começa a usar as nossas relações para que o outro nos faça nos sentir melhor a nosso próprio respeito. Aí a gente namora, aí a gente casa, aí a gente tem filho, aí a gente começa a fazer coisas, e a tua e a sua mente começa a se fixar, a se viciar na comparação competitiva. Você começa a se comparar, consciente ou inconscientemente, com todo mundo. E aí Paulo diz assim, e aí você provoca uns e inveja outros. O que ele está querendo dizer ali? Porque quando eu começo a ter as minhas relações motivadas por vanglória, por esse senso de vazio de glória, e eu quero preencher isso nas relações, usando as pessoas, nessa comparação, duas coisas acontecem dentro de mim e de você. Quando eu sinto que estou ganhando de você, eu me sinto superior a você. E quando eu sinto que eu estou perdendo, eu começo a me sentir inferior. Por isso que Paulo vai dizer, nessa vazio de glória, onde eu tento suprir essa angústia que você e eu sentimos, me comparando, eu começo se a minha mente, se a minha alma começa a concluir, eu sou melhor do que ele, aí eu dou uma inflada, eu viro um pavãozão, arrogante, superior. Talvez eu não diga isso, porque você é crente, pega mal, mas você sente isso. Só que às vezes você sente que está perdendo. Então você olha de baixo para cima com inferioridade. Mas note, seja na provocação arrogante superior, porque nessa comparação você concluiu que ganhou, ou seja na inveja inferior, porque na comparação você sentiu que perdeu, a raiz tanto da arrogância superiorizada, quanto da inveja inferiorizada tem a mesma raiz: orgulho, vanglória, vazio de glória. Por isso que, quando você tem uma pessoa muito arrogante, tá legal aí? Quando chega alguém muito pavãozão, arrogante, ou quando tem alguém até com o ombro, de tanto que se sente mal, os dois têm a manifestação diferente, mas a raiz é a mesma, uma insegurança profunda. Sabe aquela pessoa que já chega gritando, fala, aquele ali ó, esse aí se acha. Não, ele acha que se acha, porque a raiz do problema dele é profunda insegurança, que ele precisa se afirmar, gritar, humilhar, para sentir que está ganhando. Do mesmo jeito que aquele que não tem voz, de tão tímido, de tão inferiorizado, que lá no íntimo a alma dele concluiu que ele sempre está perdendo.
E isso arrebenta você por dentro. Isso vai matar teus vínculos. Isso vai fazer você ter filho, não por causa do filho, mas para se sentir bem sobre você. Isso vai fazer você querer ter um marido ou uma esposa maravilhosa, não pelo bem dele ou dela, mas para que você se sinta bem sobre você, porque você casou, suas amigas não. Isso vai fazer você orar, não por causa de Deus, mas para que, se as pessoas verem que você está orando, as pessoas vão começar a te afirmar, dizendo: uau, ele vai na reino. Vanglória, insegurança, comparação, escravidão. Tem um cara que chama C.S. Lewis, considerado um dos maiores intelectuais cristãos do século passado. No livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim que a gente não acha que é rico, a gente acha que é mais rico do que o outro. A gente não acha que é bonito, a gente acha que é mais bonito porque eu te acho feio, porque eu estou me comparando a você para eu me sentir bem sobre mim. E isso vai te escravizando, vai te prendendo, você vai ficando naquele padrãozão que você fala assim: eu não sou do mundo, eu sou da igreja, mas tua alma está escravizada num padrão doente de alguém que não provou o poder do evangelho, que é o único poder que é capaz de lidar com isso. E você está achando que é coisa só de adolescente? O Eduardo me contou essa semana de um cara adultaço, grandão, que ficou 3 dias debaixo da cama com crise depressiva, porque a comparação com empresa, com casamento, com um monte de coisa, detona a tua alma. Ou você morre depressivo, quando acha que está dando tudo errado, comparado ao outro, ou você vive ansioso e se torna insuportável de arrogante, porque você acha que está ganhando, mas em ambos os casos, você está perdendo, porque o teu coração está escravo. E como que o Evangelho lida com isso? Qual que é a solução para que você e eu não sejamos escravos da comparação? Paulo vai dizer em Gálatas 6, que lembre que o termo que ele vai usar de vanglória, desse vazio de glória, como que o Evangelho supre isso? Você vai ver várias expressões aos coríntios, aos efésios, aos filipenses, aos romanos. Ele usa um termo de vanglória, que era um termo muito comum naquele mundo do Império Romano, e que se você vê um filme, 300, sei lá, que outro filme, desses mais épicos, que os caras vão para as guerras e começam a falar: nós somos os maiorais, nós já vencemos, olha as nossas armas, olha o nosso exército, olha a nossa força. Era um termo militar do pessoal que ia para a guerra e precisava sentir que ia ganhar, então tinha os gritos hoje em dia tem, né, nos futebol, ou aqui, né, reino, mas não é isso que vocês fazem não, espero, tô brincando. Mas o que é isso? O cara sentir, gerar uma autoconfiança de que olha só como que o cara vai extrair um senso de glória para ele poder vencer a batalha. Por isso que tem hoje, que virou profissão, mas de uma forma mais aberta, mas nos times de futebol, nos Estados Unidos, os coaches, né, que gritavam mesmo: você consegue, você vai lá, porque eles precisavam que naquele tempo do jogo, o cara entrasse achando que ia ganhar, ele precisava suprir aquela angústia, insegurança, aquele medo. Só que é só fachada. Aí Paulo vai dizer que a maneira que o seu e o meu coração, que a minha e a sua alma vai quebrando esse ciclo da comparação, é lidando com esse vazio de glória.
Aí ele vai dizer em Gálatas 6. Meu Deus, abriu aqui, peraí. Gálatas 6. No verso 14 ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que ele está colocando ali? Ele está colocando que é uma realidade, você se gloria em algo, não é se você está se gloriando, é no que você está se gloriando. Você tenta, você sai todo dia para a escola, para o trabalho, para cá, a sua alma vai tentar extrair, se gloriar em algo, no carro dos teus pais, no teu casamento, na quantidade que você orou, no seu jejum, no como você toca bem. Você começa a tentar suprir aquela angústia que você e eu sentimos, tentando extrair um senso de glória, para que você se sinta melhor. E é nessa hora que você se compara e dá errado. Porque, vou dar um exemplo, o pessoal que canta. Se eu vou me sentir bem ao meu próprio respeito, porque eu canto bem, eu não apenas vou querer cantar bem, vai ser legal se alguém desafinar perto de mim, porque daí eu me sinto melhor. Só que sempre tem alguém que canta melhor que você, e daí você se sente, a não ser que você seja a Whitney Houston, que vocês nem sabem quem ela é, mas se matou, você viu que não deu certo. Você sempre vai estar ali. Aí Paulo vai dizer assim: pois então, a cura para isso, o que quebra esse padrão, é quando a sua e a minha alma, ao invés de extrair o senso de glória da comparação com tudo e com todos, e ele usa a circuncisão, a incircuncisão, justamente porque ele cita a lei. Porque você pode começar a extrair o seu senso de glória, porque você não fuma, você não bebe, você não fica, porque quem é do mundo fica, e você não fica, então você se gloria nisso. De você se compara com quem fica, de você se sente melhor do que ele, porque você não fica. Você vê como que a gente é brega? Fica uns arrogantes só porque você não beijou na boca, como se você fosse melhor. Você acha que é só a realidade de vocês? Não, daí a gente começa a se sentir melhor, porque eu sou daquela família, porque eu vou naquela igreja, porque eu começo a usar da lei de Deus para extrair essa glória. E Paulo fala: não vai funcionar. Isso vai fazer mal para você e para as suas relações. Ele diz: o único jeito, longe de mim, gloriar em qualquer coisa, a não ser na cruz de Cristo, no qual o mundo é crucificado para mim e eu para o mundo. O que ele está dizendo? Como que o mundo é crucificado para mim e eu para o mundo? Porque quando o meu e o seu coração começa a extrair o nosso senso de glória, de pertencimento, de afirmação, curando as nossas inseguranças, os nossos medos, algo que diga que a nossa vida vale a pena, que diga que a gente é alguém, isso da cruz de Cristo, ele fala: as outras coisas vão perdendo o poder de nos controlar. O mundo é crucificado para nós, as outras coisas vão perdendo o poder de me manipular. Ele diz assim: porque nem circuncisão ou incircuncisão vale alguma coisa, mas antes o ser nova criatura. É quando eu extraio o meu senso de glória, de afirmação, no fato de que agora, por causa da cruz de Cristo,
Não importa mais se eu sou de Balneário, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou... O que importa é que eu sou nova criatura. Eu tenho uma nova identidade. Essa compreensão, meu irmão, minha irmã, vai começar a acalmar o teu coração. Por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação ali carrega um significado também de cura, de saúde, porque o Evangelho é esse poder que vai lá no íntimo do seu ser, todo desfigurado, inseguro, que te escraviza até no seu dom, até na vida ministerial, quando você começa a se sentir ao seu próprio bem sobre você, porque você tem um dom ministerial, você vai ficar escravo do ministério, você vai ficar se comparando com ministérios diferentes que o seu. Agora, quando ele diz que a gente se gloria na cruz de Cristo, ele está falando, você vai ter a cruz, a boa nova da cruz de Cristo como a sua referência. O que ela diz, o que esse símbolo absoluto do dom de Deus manifestado na história diz sobre quem você é, sobre o seu valor, sobre a sua identidade, sobre o significado da sua vida. Essa angústia de ser alguém, essa angústia de se sentir pertencendo, essa angústia de se sentir aceito, essa ansiedade de sentir que a sua vida vale a pena, que vai te fazer escravo, vai te fazer entrar em relacionamento horroroso, vai te fazer sexo com pessoa que não está nem aí para você, porque você precisa sentir alguém. O Evangelho lida com isso, porque na cruz de Cristo você vai ver a manifestação absoluta do amor de Deus por você, que ali você começa a entender, é aqui que a minha alma é suprida, é aqui que eu entendo o significado da minha vida, como uma nova criatura, como alguém que é afirmado. Se gloriar na cruz começa pela referência de que tudo isso de ruim que você sente sobre você, culpa, vergonha, indignidade, tudo isso estava sendo resolvido na cruz. Ali, Jesus estava absorvendo naquela cruz as suas loucuras, suas vergonhas, suas culpas, tudo aquilo que você sente mal contra você. E quando você erra, você conclui que está tudo errado com você. A cruz de Cristo, você se gloriar na cruz de Cristo, é você lembrar a sua alma que tudo que era pecaminoso, vergonha, culpa, foi absorvido nele na cruz. Acabou, você está perdoado, justificado. Mas mais do que essa resolução negativa que absorveu inclusive a sua e a minha morte, se gloriar na cruz de Cristo é a certeza de que aquele evento que dividiu a história, Deus estava afirmando ali a sua identidade, o seu valor, dizendo que você não precisa mais se comparar com os outros para se sentir bem sobre você, porque na cruz de Cristo, na ressurreição de Jesus, o Evangelho declara que ali você recebe uma nova identidade, a certeza como um filho de Deus. O seu coração começa a entender, pela meditação, pela oração, pelo louvor, pela contemplação da glória de Deus, você se vê nele falando, isso tudo é verdade sobre mim. A beleza de Cristo, a glória de Cristo, você se sabendo em Cristo. Você não vai lidar, não é porque você tem 15, 16, 17, com 40 anos isso vai estar aí, 50 anos isso vai estar te detonando, só vai mudar o foco. Antes era com a prova da escola, agora é o carro, depois é o casamento. O que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, pode tirar você de uma cama de depressão, quebrar um ciclo de ansiedade que está fazendo você ter vontade de se cortar.
porque você começa a entender que essa angústia profunda que a sua alma está sentindo, é porque você está tentando extrair o seu senso de glória de coisas que não têm o poder de te suprir. Mas se gloriar na cruz de Cristo é através do Evangelho e das práticas espirituais da fé, da oração, da meditação, do louvor, de ouvindo mensagens que comecem a lembrar a sua alma que você é dele, que você é amado, que você é perdoado, que você é redimido, que os únicos olhos que poderiam te condenar, te julgar e te rejeitar, te afirmam, te amam, te diz que você é um filho e uma filha perdoado, glorificado nele. A glória de Cristo está em você, se desenvolvendo em você. Isso não é da noite para o dia. Você vai sair daqui, vai chegar em casa, vai ficar 1 hora na internet, vai sentir tudo de novo, porque a sua alma é rápida em esquecer. A gente precisa continuamente dessas práticas, impregnando o meu e o seu coração. Queria convidar você a ficar de pé. Queria que você entendesse, se você puder, um tempinho agora, não mexer no seu celular, deixar o seu irmão que você se comparou com tudo com ele hoje, quietinho do teu lado. Esse colega aí que você fica feliz quando dá coisa errada para ele, fica quietinho. Está na hora da gente ser honesto. Eu gostaria, se você puder, fechar os seus olhos agora. A fé cristã, o Evangelho, não é uma reunião religiosa que você pratica um dia na semana, mas é essa realidade absoluta do Deus que se fez carne, morreu no seu lugar, em seu favor. Aquela cruz levantada é a certeza de que toda a sua vergonha, sua culpa, a morte, nosso pior inimigo, que é o pecado e a morte, a cruz de Cristo é a certeza que isso foi resolvido para sempre. Mas a cruz de Cristo é a certeza de que Deus estava provando o seu amor por nós, provando e declarando que isso chega sobre mim, sobre você, como um dom da graça. A certeza de que agora você é uma nova criatura, um filho e uma filha justificado, perdoado, redimido, que você foi vestido com as vestes de Cristo. As suas vestes não são mais de quantos quilos você pesa, em que casa você mora, quanto seus pais ganham, qual é o seu talento, qual é o seu ministério, os abusos que fizeram contra você. As suas vestes não são mais os vícios que você ainda lida. As suas vestes não são mais a cor da sua pele, a sua sexualidade ou o conflito por causa dela. As suas vestes são as vestes de Cristo, que te diz que você é uma nova criatura, um filho que nasceu de novo. Quem você era morreu naquela cruz e ressuscitou de novo. E agora o teu coração pode se gloriar, extrair o seu senso de glória da cruz, da cruz. É por isso que nós oramos, meu Deus. Abra os nossos olhos, de cada irmão, de cada irmã que está aqui, às vezes ansioso, com medo, com culpa, com vergonha, depressivo, querendo até se matar, com crises de pânico. Senhor, que o teu Espírito Santo que nos habita
Aplique essa verdade poderosa que nos faz saber que essa glória perdida desde o Éden foi devolvida a nós em Cristo. A tua glória agora nos habita, está nos transformando dia após dia, dia após dia. E nos gloriamos em ti, na tua cruz, que declara que somos amados, perdoados, redimidos, justificados, amados,